A biotecnologia, de uma forma simples, estuda o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e o uso deles para fins reprodutivos ou produtivos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o coordenador do curso de Ciências Biológicas EAD, Gustavo Pisano. Tudo bem, Gustavo? Olá, tudo bem? Bom, quando se fala biotecnologia, o pessoal assusta um pouco? Assusta sim. A gente teve uma dissociação da área de biotecnologia da grande área de ciências de concentração de ciências biológicas. Então, o pessoal ainda precisa entender e compreender um pouquinho o que de fato significa sem entrar em todo o conhecimento adequado e gerido pelaquela grande área. Então, normalmente, quando a gente trata de biotecnologia, o pessoal pensa em alterações genéticas e modificações em uma escala inimaginável. E, na realidade, é algo bem mais simples do que parece. Aliás, esse é um assunto que causou aí muito furor e muitos problemas, talvez até por falta de informação, quando se começou a falar, por exemplo, em soja ou grãos, né? Modificados geneticamente. Exatamente. A biotecnologia estuda isso. Exatamente. O que as pessoas precisam compreender, e a população no geral, acho que tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito de informação, é que o desenvolvimento de uma nova tecnologia, ela não é pensada apenas para agravar a produção, para garantir um desenvolvimento socioeconômico de uma forma exponencial, mas sim pensando no bem-estar social, no bem-estar do meio ambiente. Todos esses fatores, eles devem ser considerados para o desenvolvimento de novas tecnologias. Os organismos genéticamente modificados, eles têm esse entendimento, eles estão compreendidos por práticas biotecnológicas. Por quê? A manipulação do material genético que está dentro deste organismo para que você obtenha as características de interesse fazem parte das práticas comuns às práticas biotecnológicas. E o que assusta um pouco mais o pessoal é pensar que a gente pode selecionar essas características, por exemplo, de uma espécie vegetal e inserir em outro para que a gente possa obter uma maior produtividade, uma maior obtenção de óleo, por exemplo, através da produção de soja, dentre outras características que sejam de interesse da população e da humanidade. Mas isso causa um pouco de estranheza, isso causa uma certa aversão, basicamente por conta do desconhecimento e da facilidade que essas técnicas são realizadas. Você acredita que as pessoas tenham ficado assustadas, por exemplo, teve gente que falou até que a soja geneticamente modificada poderia causar câncer e tudo mais. Porque houve, de repente, até uma teoria da conspiração aí de pessoas divulgando fake news em relação a isso? Claro, isso infelizmente acontece com uma grande frequência. As pessoas precisam ter consciência daquilo que está sendo compartilhado, repostado, em especial em tempos em que as redes sociais e as mídias digitais elas estão extremamente em alta e fazem parte da forma como nos comunicamos e obtemos informações. Mas sim, esse desconhecimento levanta essas hipóteses de conspiração que, de certa forma, estão equivocadas. É necessário compreender as técnicas, é necessário compreender o que de fato está sendo realizado para que a gente possa expressar uma opinião. Um fato que gera um pouco também de inquietação na população de uma forma geral é a incerteza científica que a gente tem acerca destes eventos. Este argumento de que, por exemplo, pode vir a causar câncer, no momento científico atual da produção científica contemporânea, os estudos garantem que, neste prazo, não existe esse tipo de vinculação e nem poderiam agravar o desenvolvimento de alguma patologia como o câncer. Entretanto, a gente deve pensar que a ciência ela vai estudar também os impactos disso a longo prazo, né? Hoje temos um consenso científico de que não estão relacionados a esse tipo de desenvolvimento de uma doença nesse contexto. Porém, a gente precisa dar credibilidade à ciência para que ela faça suas descobertas de fato a longo prazo também. Para o pessoal de casa ter uma ideia mais, digamos, palpável, fala de alguns produtos, por exemplo, que tiveram essa modificação, ou que melhoras tiveram, para o pessoal ter uma ideia. Por exemplo, muitos produtos que estão relacionados ao campo da cosmética, eles são produtos biotecnológicos. Em que sentido? Produtos oriundos de plantas que possuem potencial para proporcionar ou resultar em um produto como protetor solar ou ainda cremes de embelezamento e esses outros tipos de produto. Eles são reflexos da biotecnologia. Um exemplo disso, quando você estiver no mercado, é dar uma olhada se você encontra algum produto oriundo da moringa oleífera, que é uma planta. E essa planta possui tanto potencial com substâncias e nutrientes dentro dela que ela pode ser explorada de uma forma biotecnológica segura para resultar em um produto que é de interesse da população, né? Além disso, a gente
gente também pode citar os diversos cultivares das diversas produções que estão aí presentes. Os cultivares que a gente observa no campo, na lavoura hoje, eles são fruto da biotecnologia, em associação com a engenharia genética, para que eles possam, por exemplo, se desenvolver em um tempo que seja viável economicamente, viável para a produção e que resulte num produto com as melhores características de interesse, que ele tenha uma melhor adequação ao solo. Então, tudo que a gente observa no mercado, de fato, ele é um produto em relação a esses cultivares. Eles são organismos geneticamente modificados. Inclusive, vai estar lá a identificaçãozinha na embalagem para que o consumidor tenha essa informação. E a difusão disso, hoje, ela é imensurável, porque dificilmente, eu diria que é quase nula a hipótese da gente achar na natureza um tipo de produção de um cultivar que já não sofreu essa seleção antrópica, né? Porque a própria natureza, historicamente, ela faz isso. A uva já é feita isso há tanto tempo, né? Exatamente. Que se misturam qualidades na hora de fazer a mudinha da uva, né? Exatamente. São produtos biotecnológicos que a gente, na verdade, realiza a prática sem saber o que estava acontecendo. Eu costumo dizer aos alunos que a biotecnologia, ela é fruto da natureza e a natureza é seletista por excelência. Ou seja, a própria natureza selecionando aqueles produtos que melhor se adaptam àquelas condições ambientais, climáticas e que tendem a conferir uma maior quantidade de subprodutos, são selecionados pela natureza de forma natural. Eles vão acabar sendo os sobreviventes pelas suas capacidades e características favoráveis. Se der certo, vai fluir, né? Exatamente. De uma forma mais simples. Exatamente. Né? Então, o pessoal não tem que ficar com medo, né? Não se trata de veneno, não se trata de agrotóxicos, se trata de trabalhar a planta como ela é mesmo e melhorar. Exato. Né? A biotecnologia ela está expandindo, inclusive, para o campo da comercialização de produtos de origem animal. Então, existem técnicas e práticas que estão sendo estudadas e viabilizadas para conferir a esses produtos melhor qualidade, técnicas mais seguras de envasamento e embalagem, frutos de produtos biotecnológicos extraídos com propriedades de plantas ou de animais de uma forma favorável. Legal, Gustavo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, de repente, pode procurar aqui no EAD, né? Exatamente. A gente está à disposição aqui para conversar mais sobre o assunto. No curso de Ciências Biológicas, a gente trata a biotecnologia de uma forma bem... explora muito esse contexto, porque os alunos, em especial os futuros professores de Ciências e Biologia, precisam ter um entendimento muito claro de que essa tecnologia, que é uma tecnologia natural e que possibilita inúmeras, né, vantagens para a humanidade e para a sociedade, ela deve ser sim explorada e deve ser sim difundida, as pessoas devem conversar e as pessoas precisam quebrar um pouco dessa restrição, um pouco dessa repulsa que tem de um termo que gera um pouco de polêmica. Tá certo, muito obrigada, viu, pela participação.